Olá, tudo bem? Eu sou o professor Wilson e no vídeo de hoje de filosofia vamos falar sobre patrística. Vamos entender sobre esse importante período da filosofia. Vamos falar sobre Agostinho, a sua teologia e filosofia. Vamos falar da influência do platonismo na vida desse pensador. Tem muita coisa importante para nós aprendermos juntos. Vamos juntos nesse conhecimento? A filosofia patrística, ela faz parte da filosofia medieval, a filosofia da Idade Média. Tendo em vista que a filosofia da Idade Média, ela vai ter uma diferença gritante comparado com a filosofia antiga. Se na filosofia antiga tudo se centralizava ali nos gregos, nos clássicos, naquele pensamento estabelecido principalmente por Aristóteles, Platão e outros filósofos do período helenístico. No período medieval, na filosofia patrística, nós vamos ter os pais da igreja, os padres, os monges, como os principais pensadores e filósofos dessa época. A filosofia patrística vai se diferenciar da filosofia antiga porque ela não vai dar prioridade aos pensamentos humanistas, à questão do ser humano, à política, à ética e moral, mas vai dar prioridade ao conceito religioso. Filosofia patrística vai relacionar filosofia com teologia, filosofia com religião. Se na filosofia antiga, nos clássicos, há uma centralidade do homem, do ser humano, dentro da fundamentação dos pensamentos, na filosofia patrística, a centralidade agora está em Deus. Deus é o centro, é a revelação da verdade, da palavra. Por isso, toda a construção filosófica vai ser desenvolvida a partir do teocentrismo, isto é, Deus no centro de tudo. Agostinho de Hipona é o grande nome da filosofia patrística. Filho da Santa Mônica, Agostinho era um homem depravado, jogado a uma vida pecaminosa. Também teve um certo envolvimento com o maniqueísmo e na sua busca ele encontrou a fé em Jesus Cristo. A graça o alcançou e ele se tornou o grande filósofo desse período. Não somente filósofo, mas também teólogo. Ele foi reconhecido na teologia como um dos principais filósofos e teólogos depois do apóstolo Paulo. Na filosofia, também o nome de Agostinho é imprescindível. Não dá para estudar a tradição filosófica sem passar pelo conhecimento desse importante filósofo. Apesar do período medieval ter tido um afastamento com a filosofia antiga, a filosofia dos gregos, ainda Platão ele era forte, influente nessa época. Platão influenciou o pensamento de Agostinho. Nesse caso, a filosofia de Agostinho ela tem uma semelhança, uma relação muito forte com o pensamento de Platão. Diversas relações Platão vai fazer parte do pensamento e da filosofia de Agostinho. Entretanto, podemos destacar o mundo das ideias de Platão como sendo importante para o pensamento do mundo da cidade de Deus criada por Agostinho. Assim como no mundo de Platão, esse mundo aqui é um mundo de sombra, de aparências, o mundo não real. O mundo real está fora dessa realidade. Para Agostinho, esse mundo aqui é um mundo preso ao pecado, condenado à destruição. Entretanto, existe o mundo de Deus, o mundo fora dessa realidade, que ele denominava como a cidade de Deus. Se para Platão o ser humano deveria raciocinar e desenvolver a capacidade de transcender a essa vida aparente e chegar ao mundo das ideias através da teoria do conhecimento,
Para a filosofia de Agostinho, o ser humano precisava receber a iluminação do divino. E ao receber a iluminação do divino, ele iria compreender a verdade. A filosofia de Agostinho vai ser uma apologia a Deus e a sua verdade. Ele vai tratar a questão do problema do mal, algo que era discutido na época e até nos dias de hoje. Como podemos conceber a realidade de um Deus bom e poderoso, sendo que o mal existe? Como esse Deus bom e poderoso pode ter criado o mal? Isso vai contra o caráter do divino. Ou então, esse Deus, ele não tem um caráter bom. Essa era uma das indagações que eram feitas na época. Agostinho vai responder com clareza essa problemática, apontando o problema do mal não para Deus, mas para o homem, isto mesmo, é o ser humano que deu origem ao mal. O mal não foi criado por Deus, mas o mal é a ausência de Deus na vida das pessoas. Por causa do livre-arbítrio, a escolha humana, o ser humano, ele optou por se afastar do divino para viver uma vida segundo as suas vontades carnais. Nesse caso, a escolha humana é que vai dar origem ao mal. Lembrando que para Agostinho, o mal não é uma realidade, mas é a ausência da realidade de Deus. Uma outra temática importante desenvolvida na filosofia patrística por Agostinho é a questão do livre-arbítrio e da liberdade. Agostinho vai separar bem esses dois conceitos. Hoje nós temos a ideia de que liberdade é fazer o que quer, o que tem vontade. Eu sou livre porque eu desrespeito as regras e eu sigo a minha própria vontade, o meu próprio livre-arbítrio. Essa é uma ideia que para Agostinho não faz sentido. Livre-arbítrio é sim a capacidade que todos os seres humanos têm de escolher, de optar por uma ou outra direção, ou diversas direções que são possíveis dentro de uma circunstância. Nesse caso, o livre-arbítrio, destacando, está acessível a todas as pessoas. Já a liberdade, não. A liberdade, para Agostinho, é a capacidade que o ser humano tem de receber a iluminação de Deus para agir corretamente, fazer aquilo que é certo. A liberdade não é algo que todos possuem. A liberdade é algo que alguns possuem. Esses que possuem são aqueles que sabem viver o livre-arbítrio. É escolher e optar por aquilo que é certo. Indo na contramão do pensamento contemporâneo, para o filósofo de Hipona, a liberdade não é fazer o que quer, mas sim fazer o que é certo. É isso aí, pessoal. Terminamos a nossa aula de filosofia patrística. Agora é hora de você já deixar o like aí nesse vídeo e também já se inscrever no nosso canal para não estar perdendo nenhum conteúdo. Aguardo vocês para a próxima videoaula. Até mais!